Programa Norberto da Cas Gastronomia. Apoio Todeschini. Super Alto, a sua concessionária Ford em Santa Maria. Luciano Souza, foto e vídeo. Imobiliária Taperinha, 40 anos. Bosque, aluguel de plantas ornamentais. Bela Casa, o seu estilo de bem viver. Cris Recreações. A3 Arquitetas. Jornal A Razão. Farinha Maria Inês. Santa Maria Seguros. Espaço Esmeralda, a festa dos seus sonhos em um lugar mágico. Silvia Bortoluzzi, advogadas. Balu Hairstyle. Estamos aqui então para mais uma receita do nosso programa, que é exibido na TV Santa Maria, no canal 19, também no nosso site e no site da TV. Alguns apoiadores já estão colocando também em seus sites as nossas receitas, o nosso programa. Obrigado àqueles que estão colocando, e isso incentiva também a todos que tiverem site colocar o nosso programa. Assim vai expandindo o seu nome e o nosso nome também. Bom, hoje a gente vai fazer uma massa com o nome de massa primavera, eu botei, ou uma massa à primavera, ou uma massa a legumes, na realidade uma massa leve. Nessa receita estamos usando uma massa de variedade penne, mas você pode usar um espaguete, um talharim, ou até um mini penne, a seu gosto. Mas lembrando sempre que se você trabalhar com as massas grão-douro, ela vai ficar bem melhor, grão-douro, porque nunca vai passar do ponto. Você tira um pouquinho ela antes do tempo do cozimento, e ela no vapor ela termina de cozinhar, É uma massa com bastante legumes. A gente também vai trabalhar com a técnica do branqueamento de legumes. Alguns legumes que nós vamos colocar na massa são congelados. Então a gente vai só dar uma passada na água e quente, e depois na água gelada, fazendo com que ele pré-cozinhe e fique pronto para ir para a massa. Vamos começar então colocando a massa numa panela com água já quente, já fervendo. O importante sempre é colocar um pouco de óleo para que ela não grude, sal e pimenta. Se você curte também, você pode botar alguns aromatizantes, um anis ou um pouco de algum tempero, tipo salsinha, tipo orégano, se você gosta. Só que tem que cuidar a quantidade de temperos que você coloca, porque na realidade a massa ela é um elemento do prato. O que pode levar, o que vai trazer sabores é a mistura de todos. Então a massa não pode ser muito forte, porque senão ela vai puxar todos os outros sabores, vai tirar todos os outros sabores, Então mexe-se um pouco. Então, enquanto a nossa massa ferve, nós vamos fazer então a técnica do branqueamento dos legumes congelados. Eu optei aqui por trabalhar com cenoura baby, ervilha fresca e milho. Enquanto a nossa massa ferve, nós vamos então preparar os legumes congelados, que é a técnica do branqueamento que a gente chama. Tem umas pessoas que chamam a técnica do blanchamento, mas o certo mesmo é branqueamento.
nós numa panela com água fervendo, nós vamos colocar então o milho. Aqui a gente está trabalhando com milho, ervilha, tudo congelado, né? Que leva o mesmo tempo para ficar pronto. E a cenoura baby. Nos supermercados você encontra esses produtos, né? Todos eles congelados. O que consiste a técnica, né? Se vocês notarem aqui, Jefferson mostra bem essa panela. A maioria dos legumes estão embaixo. Quando começar a ferver, eles vão começar a subir. E aí está pronto, então, eles estão prontos e vai dar o choque térmico numa panela com água bem gelada. Por quê? Porque daí vai parar o cozimento. Eles vão ficar pré-cozidos, praticamente cozidos, né? E para com a água gelada o cozimento, né? Já vamos colocar então a nossa panela aqui com água bem gelada. Nós colocamos gelo na água, né? Ferve rápido, logo em seguida vai subir os legumes, né? Sem tempero nenhum, porque lembra que nós vamos fazer na manteiga depois. Então daí a gente tempera a gosto com sal e pimenta, com azeite. Agora sem nada de tempero. Essa técnica, se você colocar tempero aqui, os legumes vão ficar moles, e não vão ficar tão verde. Por exemplo, a ervilha não vai ficar tão verde, a cenoura não vai ficar tão laranja. Eles retêm o tempero, o sal, se você colocar, e aí vai ficar bem úmido por dentro, né? Então, sem nada de tempero. Temos que limpar o nosso pimentão. Eles já foram lavados. Lembre-se sempre de lavar bem qualquer tipo de legume. Nossos legumes já estão praticamente subindo quase todos. Então já está na hora de nós tirarmos da água quente e ir direto para a água fria. Você também pode chamar de uma massa rio-grandense, né, pelas cores que eu estou usando aqui. Vamos prestigiar as cores do nosso Rio Grande do Sul: vermelho, amarelo, verde. De repente vocês podem inovar e chamar os amigos, aqueles que gostam da Semana Farroupilha, que gostam realmente de cultivar as tradições gaúchas, uma massa gauchesca. E aí você pode acrescentar com charque, né? Tiramos todos os legumes então. Fica gelado então, e logo em seguida que gelou, já se tira eles, porque senão eles vão ficar aguados. E enquanto a gente prepara aqui, sai a água da massa, escorre ela, nós vamos para o nosso intervalo. No nosso intervalo você vê algum dos nossos apoiadores e voltamos depois então para a segunda etapa de nossa receita de hoje, que é uma massa com legumes puxado na manteiga. Você está assistindo o programa Norberto da Cas Gastronomia. Apoio Todeschini. Super Alto, a sua concessionária Ford em Santa Maria. Luciano Souza, foto e vídeo. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ter um território sem bandeiras. Ser plural. Descobrir que o mundo não precisa ter fronteiras. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, dos ritmos e gingados. Descobrir-se aventureiro, criativo,
luso na ingenuidade, no riso, nos prazeres da mesa, na poesia. Povo de raízes, de remédios, de crenças, que dança para fazer chuva, que reza para casamento. Tão natural, explosivo, vibrante. Gente do barro, do aço, do bronze, dos traços marcantes. Tantos sotaques, tantas lembranças, tantas memórias. Brasil de história, de asas e invencionices, de gingas, de gringos, de gritos e golaços. Terra de arte, de cerâmicas, de peneiras, de mulheres rendeiras, de entalhes, tranças, cuias e cocares. Brasil de fitas, de cestas, das ondas de Niemeyer e do mar. Brasil das cores de Romero, das mãos de Aleijadinho, dos improvisos de Maria Bonita e Lampião. Brasil da diversidade, das raízes fincadas na multiculturalidade. Brasil, DNA do mundo. Brasil, DNA Todeschini. Brasil, nossa identidade. Coleção Identidade. Apaixonante como o Brasil. Então, voltando à nossa receita de hoje, vamos fazer umas tiras de pimentão. Cortadas em 2, 3 vezes as tiras. Então, em uma frigideira fria, porque nós vamos colocar a nossa manteiga aqui para começar a puxar os legumes. Vamos deixar a manteiga derreter com o calor da frigideira, assim não queima nunca a nossa manteiga. Eu trabalho sempre com manteiga sem sal, de preferência, porque na verdade a gente vai dar o nosso toque final no gosto quando ele estiver pronto. Então a gente pode acrescentar o sal e a pimenta. Então tente trabalhar sempre com a manteiga sem sal. Vamos só colocar então uma colher de cebola, para dar um gostinho de cebola. Puxar ela um pouco, não precisa deixar puxar até dourar, porque a gente vai colocar aqui o pimentão vermelho e amarelo, só para quebrar um pouco ele e deixar ele aquecido, não deixar ele completamente mole, né? Só para dar uma puxadinha no pimentão. Se você gosta do sabor do pimentão verde, você pode botar também. Eu acho o pimentão verde bem mais forte que o vermelho e o amarelo. Então, por isso que eu trabalho com esses 2 tons nessa receita. Então, já está no ponto de nós colocar o resto dos legumes. Você pode colocar aqui também, se você gosta, na mesma técnica do branqueamento, você pode colocar o brócolis. Se você quiser botar uma couve-flor, a flor da couve-flor, aí sim tem que cozinhar, não com a técnica, tem que cozinhar na água e depois cortar em pedacinhos, né? Então pode ser colocado abobrinha zucchini, que também pode fazer a técnica do branqueamento, não tem problema também, porque ela não é congelada, mas ela também aceita a técnica. Então você usa os legumes que vocês quiserem nessa massa, né?
Já dá para nós colocar o tomatinho cereja. Eu gosto dele inteiro assim, porque cortado ele vai largar a semente, vai largar um pouco do suco. E enquanto eu termino a nossa mistura de legumes aqui, a gente vai para o nosso intervalo. E do intervalo você vê algumas propagandas de alguns dos nossos apoiadores. E a gente volta então para fazer a montagem final do nosso prato, que hoje é uma massa que eu já dei vários nomes. Mas vamos então colocar uma massa com legumes na manteiga. Você está assistindo o programa Norberto da Cas Gastronomia. Apoio Todeschini. Super Alto, a sua concessionária Ford em Santa Maria. Luciano Souza, foto e vídeo. Nos últimos 30 anos, a Super Alto se tornou uma referência na venda de veículos em todo o Brasil. Nós passamos de uma empresa modesta para nos tornarmos líderes de mercado em Santa Maria nos últimos 4 anos. Nos tornamos os maiores vendedores de Ford Focus do Brasil. Isso tudo vem mostrar que uma política de marketing mais uma filosofia de recursos humanos voltada para a valorização da equipe de vendas, da equipe de toda a Super Alto, estão fazendo a diferença. Hoje nós somos um padrão dentro da rede Ford, tanto em qualidade como em quantidade. E as perspectivas agora, com as novas filiais de Santiago e de Bagé, nós alcançaremos uma meta de 3.000 carros novos por ano. Aqui em nossas oficinas pulsa o coração da Super Alto. A nossa preocupação com a qualidade do atendimento, com a qualificação da nossa equipe de mecânicos é que fazem a diferença. Graças a isso, nós conseguimos ter a máxima fidelização dos nossos clientes. Lembro assim, quando eu era nova, logo que eu entrei na empresa, que o senhor sempre foi um mestre, nos acompanhou sempre, né? Que falou assim, ó, vocês têm que ter a humildade de um burrinho e a força do leão. Hoje eu sou uma pessoa assim que sou muito melhor que quando eu entrei aqui. Eu posso dizer assim que tudo que eu tenho é daqui, agradeço sempre aqui, defendo a Super Alto, a família Super Alto em todos os lugares que eu estou. Na minha casa é respeitadíssimo o meu trabalho. Meus filhos têm assim orgulho da minha pessoa, apesar de eu não ter estudado. Aprendi muito com pessoas com que eu convivi, pessoas de bem. Sou feliz. Com a chegada agora de produtos de padrão internacional, de padrão mundial da Ford, nós iremos nos consolidar ainda mais. Que Deus nos abençoe e nos dê mais 30 anos, ao mínimo, de sucesso à frente desse negócio. Então, voltando do nosso intervalo, os legumes já estão praticamente prontos. Eu experimentei e deixei para mostrar para vocês que nós precisamos corrigir um pouco o sal e a pimenta. Então vamos corrigir. Você também experimente em casa e veja se tem a necessidade do seu gosto de colocar, né? E aí nós vamos colocar então o restante da manteiga. Porque agora nós vamos colocar a massa aqui
e vamos puxar a massa com esses legumes. A manteiga, na realidade, é o que vai dar a parte úmida da massa, né? Porque nós não temos molho nessa massa. E as quantidades, né? Eu aqui estou fazendo como prato principal a massa. Então a gente está usando em torno de 180 gramas de massa e os elementos quase tudo 100 gramas de milho, de ervilha, de cenoura baby, né? Então, enquanto termina aqui os nossos legumes na manteiga para nós misturar a massa, vamos falar um pouco da quantidade de massa por pessoa. Como hoje a nossa receita eu estou fazendo aqui como prato principal, eu coloquei em torno de 180 gramas de massa penne por pessoa e 100 gramas de cada legume, né? Para aparecer bastante os legumes. Se você for fazer com acompanhamento, que nem eu falei antes, colocar um charque na massa, ou se você for fazer, servir junto com um filé ou com uma picanha, né? Aí então você pode diminuir a quantidade de massa para umas 110, 120 gramas. Né? Então, legumes na manteiga, e vamos colocar a nossa massa então para pegar o gosto da manteiga e se unir aos legumes. Eu não vou colocar nenhum tipo de queijo, né? Vou colocar o queijo só como acompanhamento. Primeiro vou mostrar para vocês a nossa massa, uma travessa grande, e depois eu vou mostrar uma segunda opção, se você quiser já levar o prato pronto para o seu convidado. Aí sim a gente põe o queijo numa colher para enfeite e o convidado acrescenta o parmesão se gosta, né? Então vamos à nossa montagem do prato. Uma travessa grande, então, de preferência branca, para salientar bem a cor dos nossos legumes. Você podia ter colocado aqui, mas se você gosta também dá para botar um pouco de tempero verde picado. E vamos enfeitar alguns galhos aqui de salsa e um pouco de cebolinha. Então essa é a opção se você quiser colocar então no centro da mesa e o seu convidado se servir, né? Então só vamos pegar uma opção dessa mesma massa, essa mesma quantidade de massa e fazer uma segunda opção que você pode levar até o seu convidado já pronto. Então, se nós dividimos, essa é a quantidade para uma pessoa. Lembra que eu falei que essa quantidade seria para em torno de 3 pessoas, né? Queijo ralado. Faça aquela brincadeira que eu já mostrei no nosso programa. Coloque uma colher de queijo na massa, no prato, e aí o convidado de vocês vai regar com queijo se ele gostar. Então essa é mais uma receita do nosso programa, terminando ele. Sugerindo que faça uma massa leve, né, de legumes, um pouco vai a manteiga, mas modere a manteiga se você não pode usar tanto assim, e lembrando sempre que as minhas mãos e o meu pensamento é sempre inspirado em Deus. Então até o próximo programa, onde a gente está trazendo sempre novidades em nossas receitas. Bom apetite!
Você assistiu Programa Norberto da Cas Gastronomia. Apoio Todeschini. Super Alto, a sua concessionária Ford em Santa Maria. Luciano Souza, foto e vídeo. Imobiliária Taperinha, 40 anos. Bosque, aluguel de plantas ornamentais. Bela Casa, o seu estilo de bem viver. Cris Recreações. A3 Arquitetas. Jornal A Razão. Farinha Maria Inês. Santa Maria Seguros. Espaço Esmeralda, a festa dos seus sonhos em um lugar mágico. Silvia Bortoluzzi, Advogadas. Balu Hairstyling.